Eu caminhei com orgulho pelo corredor da escola e imaginei como iria fazer minha primeira aula. Finalmente realizei meu sonho e me tornei professora. Então, avistei a foto do diretor no stand. Inferno! Era o Eric! Quando eu estava no colegial, aquele idiota fez da minha vida um inferno! O Eric e eu já fomos melhores amigos. Eu queria ser professor e ele queria ser um diretor escolar. Tudo estava perfeito, até certo ponto. A melhor universidade do país acabava de anunciar uma bolsa de estudos, mas o Eric e eu concordamos que o mais forte venceria. Mas pouco antes da competição, toda a escola descobriu meu maior segredo. Eu era dotada e eu só tinha dito isso ao Eric. Meus pais constantemente me repreendiam por eu ser uma estranha. E depois da atitude do Eric, todos na escola começaram a me zoar por ser órfã. Mas outra coisa que se tornou a gota d'água, no final da competição, onde fiz meu discurso, jogaram lixo em mim bem em cima do palco e eu fui forçada a fugir. Eu odiava o Eric desde então, confiei nele e ele me traiu. Eu fui distraída dos meus pensamentos por uma voz familiar. O Eric estava acenando para mim do outro lado do corredor da escola. Depois de tudo que aconteceu, eu nem sequer iria dizer oi para ele. Então eu rapidamente deslizei pela porta mais próxima e com pressa me escondi embaixo da primeira mesa que vi. O Eric estava chamando meu nome, então entrou na sala de aula. Seus passos estavam se aproximando. Mas de repente o sinal tocou e ele saiu da sala de aula. Ufa! Engatinhando, rastejei para fora da mesa e de repente notei o olhar surpreso de uma professora. Ela perguntou ameaçadoramente o que eu estava fazendo aqui. Tentei mentir que tinha acabado de deixar cair uma caneta, mas ela não acreditou em mim. Droga, eu não queria parecer louca no meu primeiro dia, então contei a ela como o diretor deles, o Eric, arruinou minha vida. Eu esperava algum apoio, mas a Nancy, esse era o nome da professora, defendeu o Eric. Ela disse que ele era um ótimo diretor, eles simplesmente o adoravam aqui na escola. Meu queixo caiu de surpresa. A Nancy continuou. Quando o Eric veio pra cá, a reputação da escola era a pior possível. O diretor anterior foi acusado de corrupção e chutado para fora da escola. E então essa história foi contada na imprensa. Mas com a chegada do Eric, a escola se tornou uma das melhores. Ela estava falando alguma outra coisa, mas eu não estava ouvindo. Parece que eu tinha acabado de bolar um plano de vingança. Eu armaria para o Eric, e eu o faria sair da escola. Essa era a posição que ele tinha sonhado durante toda a vida dele, e eu destruiria seu sonho, assim como ele destruiu o meu. Passei alguns dias pensando no plano e decidi que deveria dar um sedativo ao Eric e tirar uma foto de nós dois deitados na cama juntos. Eu iria chantagear ele com uma gravidez falsa. Para conseguir isso, decidi dar uma espécie de festa de boas-vindas para a escola e convidei todos para minha casa, incluindo o Eric. Vamos ver o que ele diz. Antes da festa, comprei um sedativo forte e pedi um falso teste de gravidez online. Excelente, agora estava tudo pronto. Eu estava ansiosa pela noite e finalmente era a hora. Os professores se divertiam, dançamos, conversamos, mas o Eric ainda não estava lá. Droga, eu fiz isso por ele. A festa já estava chegando ao fim quando de repente o diretor Eric apareceu na entrada. Eu me animei e o cumprimentei gentilmente. O Eric se desculpou pelo atraso e de repente puxou um buquê dos meus lírios favoritos de trás das costas. Ele ainda se lembrava de que essas eram minhas flores favoritas? Enquanto os convidados serviam bebidas uns aos outros, eu silenciosamente fui para a cozinha e despejei o sedativo em um copo. Então eu cuidadosamente dei o copo para o Eric e me certifiquei de que ele bebeu tudo. Uau! Em 10 minutos ele estaria dormindo como um bebê e eu precisava levar ele para o quarto o mais rápido possível. Eric, vamos subir, temos muito o que discutir. Eu cantarolei docemente. Claro, ele concordou. Estávamos quase no meu quarto quando o Eric tropeçou na escada e quase caiu. Droga, exagerei no sedativo. Arrastei ele escada acima com dificuldade e rapidamente abri a porta do quarto. Não podia deixar ninguém nos ver. O Eric não conseguia pensar direito e se jogou na cama. Deitei em seu ombro como se estivéssemos nos abraçando e tirei algumas fotos. Pronto. E agora, 2 semanas depois, chegou a hora da verdade. Fui ao escritório do Eric e joguei um teste de gravidez bem na cara dele. Olha só o que você fez! Ele imediatamente deu um pulo e começou a garantir que não entendia do que eu estava falando. Então, mostrei a ele uma foto nossa na cama e imediatamente desatei a chorar. Talvez isso seja um erro? Ele perguntou animadamente, mas eu balancei minha cabeça. Eric, o ultrassom também confirmou. Eu estou grávida do seu bebê. Eu continuei. Ou você escreve sua carta de demissão hoje e eu não direi a ninguém, ou irei à imprensa e entregarei nossas fotos e este teste. Como eu esperava, esse covarde decidiu imediatamente escrever uma carta de demissão. Eu estava prestes a sair quando o Eric admitiu que não gostava de trabalhar como diretor e agora ele poderia cuidar da família.
Que família? Então o Eric gentilmente pegou minha mão e disse: você achou que eu te deixaria sozinha com o bebê? Eu fiquei surpresa. O que aconteceu com o Eric, aquele que estava disposto a fazer qualquer coisa por sua carreira? O Eric disse que me levaria e ficaria de olho em mim pelo tempo que fosse necessário. Mas assim que chegamos na minha rua, vi os bombeiros. O Eric me puxou e então eu percebi que era minha casa em chamas. Ah não, eu estava com tanta pressa que me esqueci de desligar o ferro. Eu queria correr para minha casa, mas o Eric agarrou meu braço. Ele me disse para não arriscar minha vida. Agora eu precisava me acalmar, poderíamos ir até a casa dele e resolver tudo. Tentei organizar meus pensamentos, eu realmente não tinha nenhuma outra opção agora. Uma hora depois, estávamos na casa dele. Eu estava em um estado terrível e o Eric me trouxe um cobertor. Meus olhos estavam fechando e eu nem percebi que dormi na sala de estar. Na manhã seguinte, me levantei da cama, mas de repente percebi que estava em um lugar estranho. Onde eu estava? Ah, verdade, essa era a casa do Eric. Eu desci cautelosamente e vi o Eric cozinhando alguma coisa na cozinha. Assim que me viu, pôs os pratos de omelete na mesa e me convidou para o café da manhã. Ele estava tentando ser bom de novo, isso me deixou muito irritada. Menti que estava com pressa para ir para o hospital e decidi procurar um lugar para me mudar. Eu não iria morar com esse traidor. Eu não tinha amigos nessa nova cidade, então a primeira coisa que fiz foi procurar aquela professora Nancy. Mas ela me recusou um lugar para morar, e todo mundo da escola fez o mesmo. Eu supostamente armei para o diretor favorito e tudo mais. Então, no final do dia, eu não tive escolha a não ser voltar para o Eric. Eu silenciosamente entrei no apartamento, mas então o Eric me chamou. Droga! Ele me assustou! Ele estava sentado no sofá, em frente à TV, e descobri, estava esperando que eu chegasse. O Eric me convidou para assistir a um filme. Você lembra? Íamos ao cinema juntos, disse ele. Eu não queria, mas o Eric não desistia. E se eu dissesse que comprei seu sorvete favorito de pistache? Ele adicionou. Eu não tinha comido desde manhã. Assim seja, decidi me juntar a ele. Por um tempo, isso foi muito bom para mim. O Eric estava sempre brincando e eu não podia deixar de rir. Mas então o Eric tocou minha barriga e eu voltei à realidade. Logo minha fraude seria revelada e eu precisava sair daqui logo. Aleguei cansaço e fui para a cama. Eu não vou estar aqui amanhã. Esperei até que o Eric tivesse entrado no quarto, então decidi fugir. Era melhor voltar para os meus pais do que viver com um traidor. Com o dinheiro que sobrou, paguei um táxi, mas na estação descobri que as bilheterias não funcionavam. Droga! Então, no meio de uma rua escura, notei um homem. Quem era? De repente, ele correu na minha direção. Era um mendigo. Corri o mais rápido que pude, mas ele estava me perseguindo. Quando ele quase me pegou, o brilho dos faróis cegou meus olhos. Eu tropecei e caí no chão. Não me toque! O carro parou abruptamente e alguém saiu dele. Eric! Ele enxotou o mendigo e me ajudou a levantar. Não pensei que ficaria tão feliz em ver ele. O Eric disse que viu que eu não estava na cama e ficou muito assustado. Enquanto voltávamos para casa, o Eric de repente disse que achava que nunca tinha me contado sobre isso, mas ele era apaixonado por mim na escola. O quê? Apaixonado? Foi como um banho de água fria. E por que você começou a espalhar o boato de que eu era de orfanato? O Eric olhou para mim sem expressão e disse que não tinha revelado meu segredo. A informação sobre o fato de eu ser de orfanato foi contada pelo diretor da nossa escola, enquanto preparava os documentos para a bolsa. O Eric queria me contar sobre isso no colégio, mas eu nem tentei escutar ele. Eu não pude acreditar no que eu vi. Então o Eric não me traiu? Assim que chegamos em casa, disse que estava com uma dor de cabeça terrível e então corri para o meu quarto. Fiquei deitada na cama a noite toda, me atormentando, pensando em como fui idiota por me vingar do Eric. Devo admitir que a gravidez era uma fraude, mas assim ele me odiaria. E então eu tive a ideia de que se eu contasse a ele que tinha abortado, eu não pareceria uma canalha para ele. Fui ver o Eric pela manhã. Tentei manter a calma. Eric, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tive um aborto espontâneo há alguns dias. O Eric ficou em silêncio por alguns minutos e pude ver o quão chateado ele ficou. Eu preciso distrair ele de alguma forma. Vamos, Eric, vamos dar um passeio. Você se sentirá melhor. Assim que entramos no carro, o Eric disse que íamos para o hospital imediatamente. Depois do que aconteceu, eu precisava de um exame completo. O quê? Isso não! Minha mentira estava prestes a ser descoberta. E para o meu azar, o hospital ficava muito perto da casa e em poucos minutos estávamos lá. O Eric estacionou o carro e saímos. Eric, eu não posso ir para o hospital. Mas ele veio até mim e me deu um grande abraço. Ele disse que entendia como era difícil para mim. Eu não aguentava mais. Minhas pernas estavam fracas. O Eric disse que traria um médico aqui. Não, Eric, não!
Nunca existiu uma criança! Eu queria me vingar de você por me trair na escola, mas acho que estava terrivelmente errada sobre você! Eu tinha certeza que ele iria embora, mas o Eric apenas sorriu calmamente e disse: mesmo que você me magoe, meus sentimentos por você ainda são os mesmos. Ele pegou minha mão e olhou nos meus olhos, e então eu percebi: eu não quero mais ir embora, Eric. Eu quero ficar com você. Um ano se passou desde aquele dia. Voltei para a escola e me tornei a professora favorita de todas as crianças, mas não por muito tempo. Logo tirei licença maternidade de verdade e me tornei o tipo de mãe que sempre sonhei ter. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Oi, eu sou a Debbie, tenho 18 anos e quase me tornei a queridinha do meu chefe. Você já teve a atenção de um homem que, bem, não deveria fazer isso? Como o seu professor ou o seu chefe? Eu estive nessa situação, mas foi mais complicado do que você imagina. Assista ao vídeo até o fim e você vai descobrir como eu tive que brigar com a poderosa esposa do meu chefe por causa da minha promoção. Eu decidi a minha futura carreira desde a infância e caminhei em direção a objetivos sem olhar para os lados. Durante a graduação, eu venci uma competição de uma revista bem conhecida em nosso estado. Não foi surpresa para ninguém, nem para mim. Qual foi a recompensa, você pergunta? Um estágio nesta mesma revista. Não remunerado, claro, mas para uma garota de 18 anos já era uma notícia incrível. Um ótimo começo, eu pensei. O chefe, o Sr. Stampson, ou Fred, como ele imediatamente me disse para chamá-lo, e já era embaraçoso se é que você me entende, acabou sendo um chefe muito legal. Eu já estava trabalhando na revista havia cerca de um mês, quando, perto da cafeteria, eu ouvi um segredo do meu colega Scott, de que o chefe precisava de um novo editor e mais jovem para trabalhar com o público-alvo mais jovem da nossa revista. Algum projeto novo e legal foi planejado. E eu comecei a tentar ficar perto do Fred para mostrar a funcionária valiosa e diligente que eu era. Você não vai acreditar, deu certo! O que você faria no meu lugar? Você ficaria somente esperando ser notado? O Fred me deixou trabalhar no projeto e, sendo ainda mais legal, ele me prometeu uma nova posição em vez do cargo chato de estagiária. Ele começou a falar comigo mais vezes, passava um tempo na minha mesa e eu me derretia de alegria, pois ele era incrível como chefe e para bater um bom papo. Sua boa atitude em relação a mim resultou em um convite pessoal para o evento corporativo anual, fechado e em um restaurante caro. A aluna de ontem gritava de alegria. O Fred foi à festa com a esposa. Eu nunca tinha visto ela antes e eu preferia não vê-la novamente, pois à primeira vista a tensão entre nós cresceu. Eu era uma boba ingênua que só pensava no meu estágio e, por via das dúvidas, eu resolvi fazer a Amy gostar de mim. Esse era o nome da esposa do Fred. Mas o que quer que eu fizesse, ela só parecia ficar mais e mais irritada. Na manhã seguinte, o Scott e eu fomos à cafeteria e conversamos tudo sobre a festa. Eu contei sobre o incidente com a esposa do chefe e o meu colega se apressou em me explicar que ela estava morrendo de ciúmes. E bem em tempo. Agora eu era a principal suspeita de estar seduzindo o marido de alguém. Não tive tempo de me preocupar com aquilo, pois no mesmo dia minha grande reunião esperava por mim. Era o meu bilhete de entrada para o mundo do grande jornalismo, embora eu ainda não soubesse. Estávamos sentados em torno de uma mesa enorme no escritório do chefe e apenas conversando, apresentando um monte de ideias novas, e o Fred não pôde deixar de me elogiar. A secretária dele não tinha tempo de fazer anotações. Perto do fim da reunião, o chefe apertou a minha mão e, na frente de todos, me disse que ele confiaria em mim para escrever a minha própria coluna semanal, com dicas de beleza para adolescentes e outras coisas, mas até isso parecia um grande avanço para mim. A única coisa que arruinou a minha vida foi a Amy. Ela trabalhava para a mesma revista, mas foi a primeira reunião que nós duas participamos. Ela me lembrava um sapo com raiva. E quando o Fred me elogiou e me nomeou como encarregada da coluna, eu fiquei até com medo de que sua esposa explodisse. Enquanto eu caminhava até o escritório, a Amy me parou perto da sala de fumantes. Sem cerimônias, ela me agarrou pelo cotovelo e me arrastou à força para a sala vazia e cheia de fumaça.
Depois da reunião, todos os fumantes ficaram por pelo menos 10 minutos ali. A esposa do chefe me sentou em uma cadeira e começou a fazer perguntas sobre a minha vida pessoal. Foi muito desagradável. Eu respondia em voz baixa e tentava não parecer ressentida. Especialmente quando a Amy mudou para o assunto que realmente a interessava, a minha relação com o seu marido. Ela cuidadosamente insinuou que não havia lugar para uma novata ambiciosa e que eu poderia perder o meu emprego. Eu saí correndo daquela sala assim que pude e, eu confesso, fiquei com medo. Eu esperei que aquele assunto não viesse à tona de novo, mas em vão. Aquilo só piorou. O Fred arranjou para sua equipe um evento para se exercitarem em meio à natureza. Um verdadeiro time de rafting no rio e em botes. Eu não tinha experiência, mas o chefe cuidadosamente insistiu para que eu entrasse no mesmo barco que ele. Ele disse que tinha muita experiência e seria capaz de me manter segura. Se eu soubesse que a Amy estaria lá, eu sinceramente teria dito que estava doente. Aquele rafting se tornou uma tortura assim que eu senti o seu olhar gelado e assustador. Imagine estar no mesmo bote com o seu pior inimigo. Como você se sentiria? Aquilo não foi divertido. Me afundar na água me parecia uma alternativa digna. O Fred e eu embarcamos com os remos emparelhados nas laterais, e a Amy ficou na popa. Nós passávamos as corredeiras com bastante empolgação, mas em uma delas o barco tremeu tanto que a água acabou entrando, e a força me pressionou contra o bote. A onda me puxou para baixo. Eu queria me afundar, mas eu não podia fazer nada. Felizmente, a mão forte do Fred agarrou a minha cintura e o chefe me colocou de volta no bote já nivelado. Mas os problemas não terminaram aí. A Amy ficou louca de raiva. Ela agarrou seu remo, o bote balançou novamente e, com uma onda alta, a esposa do meu chefe caiu na água. Ela foi imediatamente retirada. O bote foi levado para a margem e a Amy se sentou nas pedras para se secar, mas ela estava tão furiosa que o ar ao seu redor se agitava. Ela esbofeteou o coitado do Scott por não trazer as toalhas rápido o suficiente. O final da competição se transformou em uma verdadeira prova. Nós chegamos ao ponto final do rafting de alguma forma, mas tudo escapou das minhas mãos sob o olhar de desprezo da Amy. Imagina como eu odeio fofocas, e no trabalho elas são inevitáveis. Logo, nós ouvimos um boato de que o chefe, para algum serviço pessoal, estava pronto para tornar a mim, uma estagiária inexperiente, a editora de um novo projeto. Quando o Scott me contou sobre isso, acrescentando que a Amy já sabia e estava com raiva, eu surtei. Senti a necessidade de parar e jogar tudo para o alto, mas decepcionar o Fred, que acreditava em mim, eu não podia fazer isso. O Fred me chamou para falar sobre um novo projeto, sobre uma nova posição e tudo mais. Eu tentei recusar, mas eu estava me enganando. Eu tinha medo de imaginar a reação da Amy com a minha promoção. Mas o chefe não me dava nem a chance de falar. Ele ficou empolgado, tentando me convencer, dizendo algo sobre sangue jovem e ideias frescas. Ele estava meio corado e a sua gravata acabou ficando torta para o lado. O Fred tentou arrumá-la, ele ficou muito enrolado com o nó e eu tive que correr para ajudá-lo. Quando a Amy entrou no escritório sem bater, ela não sabia porque eu estava tão perto do marido dela e porque eu estava segurando a sua gravata. Então ela começou a gritar. Tentamos dar desculpas, mostramos a gravata, mas a raiva da Amy não conhecia limites e as nossas palavras só a enfureciam. 24 horas depois, todo mundo estava apontando para mim nas minhas costas, rindo e fofocando. Aquilo estava começando a parecer bullying e eu finalmente decidi desistir. Eu estava atrasada com a carta de demissão. A próxima reunião começou e o chefe prometeu me ouvir mais tarde. A perspectiva de estar na frente de todos os fofoqueiros não era tão boa, mas eu não tinha escolha. Eu pensei que ia ser alvo do ódio de todos, mas o Fred elogiou a mim e a toda a equipe tão sinceramente que eu fiquei até emocionada. Mas nem todo mundo gostou e alguém murmurou descaradamente na frente do Fred dizendo que eu consegui aquela promoção de uma maneira bem conhecida. E quando o Fred ficou indignado e me protegeu, a Amy entrou e ela deu uma olhada. Já entendi qual é a sua. Vermelha de raiva, ela veio até mim e jogou na minha cara que eu era uma estudante descarada que estava pronta para arruinar o casamento de outra pessoa por causa da carreira.
Bem, eu respondi a chamando de birrenta e ciumenta e saí do escritório batendo a porta. Tudo em mim literalmente queimava de tanta raiva e eu me senti como uma tocha viva. Eu nem tive vontade de chorar, mas eu surtei. O Scott me encontrou. Ele disse que o Fred colocou sua esposa no lugar dela, que o cargo de editora era meu e que deixar a revista era algo desnecessário. Mas, honestamente, eu não tinha vontade nenhuma de ficar ali. Peguei uma carta de recomendação do Fred e anexei aos meus papéis da faculdade. Saí do escritório daquela revista com a cabeça erguida. Decidi mergulhar de cabeça nos meus estudos e em 2 anos eu pretendo trabalhar meio período em outro escritório editorial. Não é tão sólido, mas também não é tão escandaloso. O patrocínio de alguém já te saiu como um tiro pela culatra? Conte pra mim nos comentários. Se você quiser ouvir mais histórias novas, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho. Até breve e em um novo encontro! Naquela manhã, fui acordada por um telefonema da minha empresa dos sonhos. O patrão realmente gostou do meu currículo e fui chamada para uma entrevista. Oba! Mas eu precisava ficar pronta. A entrevista era em 3 horas. Eu rapidamente coloquei uma blusa, uma mini saia que costurei e sapatos de Mitchell. Ao meio-dia, eu já estava no prédio da empresa, mas devido ao engarrafamento, eu tinha apenas 5 minutos até a reunião. Corri para o elevador. Mas inferno, estava quebrado. Em desespero, olhei para as escadas, mas subir até o 45º andar de salto não era uma boa opção. Um homem carrancudo em um terno caro que estava perto xingou e disse que havia um elevador de carga na outra extremidade do prédio. E lá fui eu. Eu e o bonitão com o cabelo bonito seguimos. Havia outro cara perto do elevador de carga. Ele sorriu para mim, tão bonito e positivo. Seu rosto parecia familiar. As portas se abriram e eu hesitei por um segundo. Era assustador estar sozinha com 3 homens nesse elevador sombrio. Olhei para o relógio e tinha apenas 1 minuto para chegar ao 45º andar. Eu não tinha escolha. No interior da cabine não tem muito e o elevador claramente era raramente usado. A gente estava indo muito lento e eu não podia deixar de dar a cada cara estranha no elevador um apelido. O que nos trouxe aqui, muito focado, era o nerd. E já tinha dado ao bonitão um apelido e o do elevador era gato. Era provavelmente a 100ª vez que eu olhava pro meu relógio. 12:05. É isso. Eu tô atrasada e agora minha carreira tinha acabado. Eu tava tão chateada. De repente a cabine balançou violentamente e eu não pude resistir a cair bem em cima do gato. O elevador parou. O bonitão começou a surtar e apertou o botão pra chamar o porteiro, mas ninguém respondeu. Nerd tentou nos acalmar, disse que já ficou preso nesse edifício e iríamos ser liberados em breve. Mas eu peguei meu telefone e não tinha sinal. Nerd também verificou e parecia que real não tinha sinal no elevador maldito. Droga, a gente tá muito preso. 10 minutos passaram, mas o elevador não se moveu. Nerd, pensativo, disse que era estranho, não deveria ser assim. O elevador pode ter sido seriamente danificado. Eu me senti desconfortável e bonitão começou a se lamentar, dizendo que ele iria processar os reparadores todos nesse prédio. Ele bateu com um punho no alto-falante, que maluco! Gritei de surpresa e Nerd sugeriu que talvez a conexão do elevador foi danificada durante a frenagem, mas ainda precisava ser corrigido. Estávamos esperando, eu me senti terrível com 3 homens que eu não conhecia. Num ponto eu pensei que eu estava sufocando. De repente, o elevador rangeu alto e caiu. Voamos vários andares abaixo e eu já disse adeus à vida, mas no final freou e caímos no chão. Eu bati no chão duro e vi que tinha quebrado o salto dos meus sapatos caros. Ah, não! O bonitão parou de gritar e agora estava tremendo de silêncio. Nerd estava xingando em voz alta e Gato apertou-se contra a parede e agarrou a grade com os dedos. O elevador balançou. Parecia que qualquer movimento descuidado entraria em colapso. Além disso, eu pensei ter sentido o cheiro de fumaça. Eu fiquei com medo e comecei a tremer. Gato veio até mim, colocou a mão no meu ombro e começou a dizer que estava tudo bem e queríamos resolver isso. Finalmente ouvimos alguma estática e a voz do porteiro. Há um incêndio no edifício. Repito, há um incêndio no edifício. Não entre em pânico. Ajuda está a caminho. Imediatamente a ligação foi cortada e eu tive medo de estarmos perdidos. Eu comecei a bater na porta do elevador com todas as minhas forças, mas Nerd me parou. Ouvimos novamente do alto-falante. Vamos tirá-los, não tentem abrir a porta do elevador. Em seguida, o porteiro sumiu novamente. Bonitão começou a gritar que o Mercedes que alugou estava na frente do prédio e que ele tinha que salvar o carro.
Nerd o calou e sugeriu que seguisse as instruções. Se queremos esperar pelo resgate, é preciso sentar no chão, então não há chance de sufocarmos. Todos abaixamos e com certeza tinha menos cheiro de queimado. Enquanto o Nerd estava pensando em algo em silêncio, o Gato tentou me distrair. Ele me perguntou sobre tudo, brincou, mas quando seu olhar focou meu rosto, ele parou abruptamente e engoliu seco. Seus olhos estavam brilhando loucamente. Aquele olhar me deu um arrepio na espinha. Então Nerd deixou escapar que precisávamos sair sozinhos. Provavelmente iríamos ficar sem oxigênio antes que a equipe de resgate nos tirasse, especialmente se continuarmos a entrar em pânico. Precisamos abrir as portas do elevador. Nerd rapidamente se levantou e começou a retirar a grade para usar de alavanca nas portas, mas o elevador balançou novamente. A gente vai morrer. Gato tentou impedir, mas ele não quer ouvir. Em seguida ele colocou a mão em seu ombro, mas o Nerd tirou e disse: "Não me toque, ok?" Ele parecia ameaçador e Gato imediatamente recuou. Droga, eu tava com tanto medo. Eu disse que a luta só faria o oxigênio correr mais rápido e que devemos trabalhar juntos. Embora o Bonitão estivesse no limite, ele concordou. Não deu certo arrancar o corrimão. Estávamos condenados. Olhei pro Bonitão e ele estava suando e ofegante. Ele ficou histérico porque não estava pronto para morrer. Afinal, ele alugou o Mercedes no crédito para impressionar uma garota e declarar seu amor por ela, mas nem teve a chance. O que é de errado com vocês? Um quase entra em briga, o outro não cala a boca sobre a sua Mercedes. De repente eu me senti mal e minha cabeça começou a girar. Eu estava enjoada. Eu ia morrer aqui sem ajuda. Nerd me perguntou se tinha algo na minha bolsa que podia prender o alçapão no teto. A fumaça estava ficando cada vez pior. Eu mal me forcei a remexer na minha bolsa e dei a Nerd uma lixa de unha. E se essa era a única chance de salvação? Nerd botou os pés na grade e começou a erguer a escotilha com a minha lixa de unha e a tampa cedeu. Ele me mandou subir em seus ombros na escotilha para olhar ao redor. Bem, não. Não vou ficar sobre os ombros desse cara com minha saia curta. Gato disse para ele ficar fora do meu caminho. Nerd rangeu os dentes e em seguida pulou, agarrou-se à escotilha e subiu sozinho. Gato perguntou se eu estava bem e eu agradeci a ele pela ajuda. Em algum momento nossos olhos se encontraram e vi novamente aquele olhar predatório. Seu rosto foi ficando mais perto, ele claramente queria me beijar. Que? Eu tentei afastá-lo, mas ele se inclinou sobre o meu ouvido e soprou languidamente, começou a sussurrar. Ele disse que se lembrava de mim, o que significa? Ele tentou me beijar de novo e dessa vez eu empurrei forte e me virei pro Bonitão, mas ele estava encolhido em um canto, soluçando. Covarde! Gato parecia tão bonito, mas seu olhar se tornou tão louco. De repente eu me lembrei dele. Olhei diretamente nos olhos dele e gritei: "Droga, então é você o cara gordo que eu tenho empurrado o tempo todo. Sim, eu não te reconheci." Ele começou a mover-se lentamente de novo e eu olhei nos olhos dele e gritei: "Eu lembro de você, você é o Jack, você foi um nojento comigo e não mudou nada." Minhas palavras o deixaram em estado de choque e ele congelou e olhou para um ponto sem se mover. Naquele momento eu ouvi Nerd na escotilha e ele disse que havia uma saída no andar superior, mas alguém precisava ajudá-lo a chegar lá. Eu não me importei com a saia curta, apenas saí de lá. Pedi a Nerd para me dar uma mão. Quando ele estendeu, eu subi no teto. Os cabos de aço rangeram perigosamente enquanto eu subia. Através da porta aberta, vi que um deles quase arrebentou. No teto, olhei em volta e a porta para o andar era alta. Nerd disse que eu deveria subir pelas cordas de aço e pedir ajuda, mas por que eu? Então, ele me ameaçou e disse que iria me trancar aqui se eu não entrasse. Covarde! Ele tinha medo de cair. Eu recusei e disse que não iria subir. Nerd ficou furioso quando de repente ouvimos a voz do porteiro. Em 5 segundos o elevador começa a subir. A contagem começou. Eu queria voltar para dentro, mas Nerd me empurrou para longe e pulou. A tampa fechou totalmente e eu não consegui abrir. Pedi para abrirem, mas Nerd não deixou. O elevador sacudiu e começou a subir. A fumaça de repente encheu o pulso. Eu quase caí do telhado, mal consegui manter o equilíbrio. Eu pensei que eu ia cair e morrer. De repente um dos cabos partiu e o elevador parou novamente. Ah, não!
A fumaça já estava em toda parte e eu mal podia respirar. Vi que eles estavam tentando abrir o andar de cima. Com o resto de força que eu tinha, eu me puxei para cima e subi. Me salvem, eu preciso de ajuda. A fumaça era tão espessa e ácida, eu tentei não desmaiar. Meus olhos já estavam fechando e eu estava prestes a cair quando de repente senti alguém me arrastando para cima. Eu estava voltando aos meus sentidos e em algum momento eu recebi outra chamada da mesma empresa e fui convidada para ir para a entrevista. Depois de tudo que aconteceu comigo naquele dia, eu tinha que ir ao escritório deles. Dessa vez eu coloquei sapatilhas e subi todos os 45 andares. Bati na porta do escritório do meu chefe. E quando eu abri a porta, o nerd estava sentado na mesa e pareceu tão surpreso quanto eu estava. Eu abruptamente fechei a porta. Foi a gota d'água.